Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Bom estarmos na presença do Senhor. Carnaval, muita gente pulando, curtindo, bebendo. Eu estava vindo para cá e eu vi uma cena curiosa. Um rapaz alto, esguio, magro, barbudo, com maiô. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Eu falei, meu pai. E me falaram que isso pertence à banda, tal da banda mole, né? Eu falei, tá bom. Enquanto isso, nós vamos estar aqui celebrando o nosso Deus. É muito bom estar na presença do nosso Pai. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Nós vamos ver um vídeo enquanto isso rapidamente. Marcos, capítulo 14, 38. Nós estamos partilhando por esses domingos e hoje eu quero finalizar essa série, essa sequência de ministrações que nós estamos fazendo em função do Celebrando a Recuperação, um trabalho voltado a toda a igreja. Eu quero despertar o teu coração para poder estar conosco e dizer para você que ainda dá tempo de você estar participando. Então, se você está aqui hoje e falou, pastor, eu não dei meu nome, não consegui ainda, não tem problema, porque ainda dá tempo de você se envolver, tá bom? Tá pronto? Amém. Essa é a nossa chamadinha para você, na verdade, estar atento. Eu tenho certeza que tem sido maravilhoso. Eu tenho pego algumas informações com a minha esposa, a pastora Tita, e a gente tem visto que tem sido algo muito especial, muito produtivo. E a gente acredita que vai ser um tempo de mudança, de transformação profunda, e essa é a nossa expectativa, certamente. Marcos capítulo 14, versículo 38. Eu não sei se vou conseguir falar tudo, mas eu quero partilhar com você aqui esse fechamento, que diz assim a palavra de Deus. Marcos 14, 38. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Mais uma vez. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore comigo. Pai, obrigado. Seja esse um tempo em que o Senhor seja livre para expressar e falar e se revelar. Ó Deus, e a minha vida neste momento seja apenas um canal, um meio para que o Senhor se revele, fale, ministre ao coração de cada um aqui esta noite. Eu sei que cada um de nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui porque o Senhor certamente quer falar e ministrar a nossa vida. Por isso, Senhor, não permita que nem mesmo os nossos pensamentos, não permita, Senhor, que nenhum tipo de ataque do lado de fora, Senhor, ó Deus, venha contra a nossa mente, contra o nosso espírito, Senhor, tentando nos roubar a Tua palavra. Mas nós declaramos neste tempo, Senhor, que todo espírito contrário, todo demônio que queira roubar a Tua voz de nós quebramos em o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que querem roubar a Tua semente do nosso coração, nós eliminamos e lançamos para fora deste lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Teu Espírito seja livre para falar, para ministrar a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós precisamos, nós queremos Te ouvir, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem. Como eu disse, estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 19h30 e já estivemos falando sobre realidade. Um dos temas, nosso primeiro tema foi praticamente sobre realidade, compreender que eu não sou Deus. Eu tenho que admitir que eu sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. Falamos sobre esperança. Sinceramente crer que Deus existe e que eu me importo para que Ele e com Ele
Eu posso experimentar o poder para me ajudar a me recuperar. Compromisso, nós falamos também. Conscientemente, nós escolhermos nos comprometer com toda a nossa vida e vontade aos cuidados e o controle de Cristo. Falamos sobre limpeza, sobre abertamente examinarmos e confessarmos as nossas faltas a Deus, a nós mesmos e também a alguém que nós possivelmente possamos ter ofendido. Submissão. Falamos sobre submeter-nos voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em nossa vida de maneira humilde, para que Ele venha remover os nossos defeitos, principalmente de caráter. Falamos sobre perdão aqui na semana passada, no sentido de avaliar todos os nossos relacionamentos e oferecemos perdão àqueles a quem nós ferimos e, se possível for também, nós estarmos fazendo também as reparações, os consertos necessários. Hoje eu fecho com esse tema chamado manutenção. Um passo que diz respeito basicamente a ter um tempo reservado diário, a sós com Deus, para uma proposta de autoexame, leitura da Bíblia e oração. Momento em que a gente, na verdade, precisa receber poder de Deus, graça do Altíssimo, para podermos realizar e nos conduzirmos no processo de transformação e mudança. Como é que você tem mantido o seu progresso na sua vida cristã? O fato é que crescimento não é um processo tranquilo. Transformação não é um processo tranquilo. O caminho para se recuperar, ele é cheio de relevos. São 2 passos à frente por vezes e 1 atrás. Não é fácil. Sempre teremos problemas iniciais com o fato de cairmos. Por vezes, a respeito de padrões de comportamento, teremos, na verdade, sentimentos derrotistas. Nós teremos aquilo que nós chamamos de recaída. Eu estou falando da possibilidade daquele que é alcoólatra voltar a beber, daquele que come em demasia, ganhar peso novamente, daquele que é dependente de jogo voltar a jogar, aquele que trabalha compulsivamente, novamente encher a sua agenda de afazeres. Nós tendemos a repetir os padrões do nosso passado. Aliás, é muito fácil escorregar de volta às feridas antigas, aos velhos hábitos, aos velhos vícios. E hoje eu quero tratar com você as causas de uma recaída e como é que a gente pode evitar isso. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que a recaída, ela acontece com um padrão bem previsível. O que eu quero dizer com isso? Dá para saber quando nós estamos caindo. A gente não acorda, a gente não deita bem, liberto e no dia seguinte acorda completamente no vício. Não é assim que funciona. Você está aqui então? Amém. Como se dá o início da recaída? A gente começa primeiro com o estado de complacência. O que é isso? A gente começa a se sentir confortável com aqueles ganhos que nós vamos tendo. A gente sabe que Deus é aquele que vem, entra em nós, começa a alterar, começa a mudar a nossa vida. A gente começa a perceber que mudanças ocorrem em nossa vida e glória a Deus por isso. Quando nós vamos aqui para o Maranhão, ou logo depois vamos celebrando a recuperação, vamos nos dando conta de que alguma coisa está mudando e que ótimo que isso está acontecendo. Que maravilha ver as mudanças ocorrendo. Mas o problema pode começar quando a gente se torna complacente. O que é isso? A gente começa a se sentir confortável com esses ganhos, com essas coisas boas que vão acontecendo devagarinho. Sabe aquela história que a gente começa a dizer assim, olha, eu já melhorei. Eu não preciso mais de ajuda. Minha dor já está reduzida. É lógico que eu sei que não está eliminada, mas já está reduzida. Eu posso muito bem viver com essa dor reduzida. Eu já não preciso tanto de ajuda assim. Eu não necessito mais frequentar o grupo, ir celebrando. Eu só posso trabalhar os passos por mim mesmo. Eu posso ficar aqui com... eu não preciso nem de conselheiro, não preciso de discipulador, não preciso de ninguém. Está tranquilo. A gente vai suavizando. A gente vai dizendo para nós que está fácil. A gente vai concordando com nós mesmos. Detalhe, é um engano. O início da recaída também se dá quando a gente fica confuso. Isso acontece quando a gente começa a racionalizar.
o problema que estamos vivendo, da qual nós estamos nos libertando. Talvez a gente diz, né? Não era tão mal assim, o problema realmente não era tão ruim assim, porque as coisas começam a melhorar, de repente a gente olha para o problema e a gente acredita que, olhando para o problema, diz assim, nossa, mas não era para tudo isso. Eu acho que eu posso lidar com ele sem a ajuda de ninguém. Parece que por um momento a gente esquece quão ruim era o problema que estávamos vivendo. Outra questão no início da recaída é quando a gente se move na direção contrária do comprometimento. A gente começa a se arriscar. Sabe aquela sensação ou aquela atitude de voltar ao lugar da tentação? A gente volta ao mesmo lugar de risco. Aquele lugar aonde tudo começou. Talvez seja um bar, talvez seja um shopping center, talvez seja uma loja de sorvete, o que for. Talvez seja um cassino. Voltar ao lugar pode ser o início de retomar o problema. É como o viciado que, sempre apostando, está no processo de libertação, e de repente ele diz assim, olha, eu vou a um bingo, eu vou lá no carteado, mas fica tranquilo que eu vou só ver, eu não vou jogar não. Isso é comprometer o progresso que Deus está estabelecendo na nossa vida. Isso é se expor ao perigo. Quarta postura, do início da recaída, é quando a gente chega à catástrofe. Sabe aquela antiga amargura e ódio que voltam à tona? Aquele ressentimento que retorna? A velha dificuldade reaparece? E a gente entra em colapso. Você sabe que a gente confunde colapso com recaída. Não, querido. Colapso, catástrofe não é recaída. Catástrofe é quando, na verdade, já passou a recaída faz tempo. É quando eu já, na verdade, ultrapassei todos os limites. É aquela velha história de que quando você olha para a situação, você diz assim, por que é que eu caí? Mesmo sabendo qual é o caminho da libertação, se eu já trilhei o caminho para ser liberto. Por que eu estou tendendo de novo a fazer a coisa errada? Se eu já sei qual é o caminho. Segundo aspecto desse processo de manutenção é o que pode causar uma recaída. Primeiro, escuta bem, retroceder à força de vontade. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. E agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Veja, é muito importante a gente entender que o nosso andar em Deus precisa da força de vontade. Mas escuta, não depende só da força de vontade. A gente dá o primeiro passo, a gente dá o segundo passo, a gente dá o terceiro passo, mas parece que quando chega no quarto passo, a gente fala assim, não, pode ficar tranquilo, Deus, eu resolvo por mim mesmo. Pode deixar aqui, vou me esforçar, vou fazer aqui e eu resolvo. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, não é pela força, nem pelo poder que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. Escuta, no final, por mais que eu e você tenhamos vontade, só Deus tem o poder de tirar os nossos defeitos, os nossos vícios, a mudar o nosso hábito. Se você voltar atrás, se eu e você voltarmos atrás e ficarmos só por conta da nossa força de vontade, escuta, já estamos a caminho do fracasso.
Pare com essa história de achar que se você usar um pouquinho mais de força, você vai dar conta sozinho. Eu e você não daremos. Segundo, a gente cai porque ignora um dos passos, sabia? A gente está falando aqui domingo a domingo, não está? Não está falando de cada tema? A gente está falando aqui de um monte de coisa, realidade, submissão, como eu acabei de citar aqui, eu elenquei no comecinho da nossa administração. Quantos passos a gente precisa dar, quanta coisa a gente precisa olhar, quanta coisa a gente precisa devagarinho, né? Olhar pouco a pouco, com calma, para a gente poder entender o que está acontecendo dentro da gente. Mas a gente tem pressa. A gente tenta se mover através de passos muito rapidamente. E talvez você aqui essa noite diz assim, olha, pastor, vai ser muito tempo, pelo amor de Deus, esse negócio aí de uma vez por semana, uma reunião, pelo amor de Deus, é muito complicado, muito comprido. Quanto tempo levou o vício para ser instalado na sua vida e na minha vida? Foi do dia para a noite? Portanto, não é do dia para a noite que isso será transformado ou liberto. Eu não acho que preciso fazer reparos. Sabe aquela situação que você começa a olhar para os passos assim, e fica olhando assim, mas eu não preciso pedir perdão, eu acho que está tudo tranquilo. Quantas pessoas eu encontrei pelo meio do caminho? Quantas pessoas eu ainda encontro que ela diz o seguinte, não, está bem, tranquilo. Esse passo aí, para mim, está sossegado. Está aqui ainda? Se você, na verdade, não entender que precisa fazer um caminho, passo a passo, em Deus, para ser liberto, então a sua libertação será, no máximo, parcial. Eu e você precisamos seguir o que a Bíblia tem dito. Os princípios para a vida. Então escuta, deixa eu te dizer uma coisa, não tem atalho. Amém? Até aqui? Não tem atalho. Gálatas 5,7 diz assim, olha, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? A palavra de Deus para mim e para você hoje é, mantenha-se trabalhando, passo a passo. Terceiro, é a gente tentar se recuperar sozinho, sem apoio. Eu vou melhorar para mim mesmo, eu não preciso de ajuda de quem quer que seja, vou ouvir aqueles sermões, mas eu não preciso buscar aconselhamento, não preciso participar de programa nenhum, nem grupo pequeno, nem célula, eu não preciso de discipulador, não preciso de conselho de ninguém. Está errado. As coisas não funcionam dessa forma. Caminhar nessa direção é caminhar para uma recaída. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim, 2 pessoas juntas podem lucrar muito, mais do que uma sozinha. Porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Eu não sei quanto a você, mas a nossa libertação ela é sempre mais fácil quando nós caminhamos juntos. Quando as coisas começarem a dar errado, quando a tentação bater à porta, quem é que vai ajudá-lo? A gente precisa da vida do outro irmão. Porque a gente recusa caminhar com pessoas, porque a gente recusa caminhar com outros corações, a gente tem uma incapacidade de olhar o que está acontecendo em nós mesmos. Eu já disse a você e repito, é oportuno. A gente precisa do olhar do outro.
sobre a nossa vida. E é complicado porque talvez você entrou aqui hoje, casado, e você tem uma série de dificuldades em relação ao teu cônjuge. Parece que quando o teu cônjuge fala a respeito da tua dificuldade, a fala dele parece ser uma acusação, um julgamento. Então deixa eu te perguntar, quem é que pode chegar perto de você hoje e falar do seu problema? Para você, o problema. A quem você dá esse espaço? Por que eu pergunto isso? Por um motivo simples. O meu olhar sobre mim mesmo é limitado. Eu não me vejo como deveria. Eu não me vejo como de fato estou. Vou repetir para você novamente. Salmo 19. Orar como o salmista orou e disse: Senhor, pega na minha mão e anda comigo dentro da minha própria vida e verifica se tem alguma coisa. Porque se o Senhor não andar comigo, alguma coisa ainda vai ficar pelo caminho. A gente precisa do outro como espelho. Por isso é que é tão importante, nesse processo que a gente tem caminhado, sabemos o que Deus tem feito em outras vidas. É engraçado porque quando alguém compartilha a história dela, a gente se vê um pouquinho na vida dele, né? É tão poderoso quando alguém partilha algo do que Deus tem feito na vida dela, que a gente começa a se perceber, a gente começa a se projetar nela. Uma das coisas que eu gosto muito no Celebrando é o fato de quando a gente se reúne, está junto, partilhando da nossa vida. E é como alguém falar, e aquele problema não diz respeito à minha vida. Mas quando ele partilha, o meu coração, ele se enche de compaixão. E de alguma maneira, Deus ele fala comigo. Alguma coisa Deus fala. E sabe o que ocorre enquanto isso? Cura. Cura. É o que diz a palavra de Deus. Por isso que é bom quando nós caminhamos juntos. Caminhar junto, a gente é curado, trazendo esperança um para o outro. Quarto, o tornar-se arrogante. A gente precisa tomar muito cuidado a respeito de quando a gente consegue ter alguns alcances. Eu sou forte, venci esta mágoa, ou venci este hábito, perdoei, e basta, tá bom aqui. Sabe aquela coisa que quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para um passo, para um fundamento da palavra de Deus, você diz: Deus, eu vou só até aqui, e para mim tá bom. Por que você não abre mais? Por que a gente não vai mais, a gente não vai mais além com Deus? Por que a gente não deixa o Espírito Santo mover mais? Provérbios 16, 18. Capítulo 16, versículo 18 diz assim: a desgraça está a um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade, vem a queda. A gente precisa manter um coração em todo tempo humilde. Porque do contrário, a gente vai acabar tropeçando. Sabe aquela coisa que você, por vezes, tenta mostrar uma coisa que não ocorreu de fato. Você fechou a porta, vai só até aqui, e aqui está bom, e você acha que está tratado. Mas Deus está falando para você assim, você não está tratado. Precisa ir mais fundo, precisa mexer mais. Tem que ir mais além do que você, na verdade, deixou tratar. Mas você está dizendo assim, não, até aqui está bom.
E a gente sai expressando para todo mundo, graças a Deus fui liberto. Graças a Deus eu estou bem. Sabe aquela coisa que a gente tenta mostrar mais do que existe? Mais do que aconteceu? Isso é arrogância. O orgulho, essa arrogância sempre nos predispõe à queda. O orgulho, ele cega os nossos olhos para as nossas fraquezas. Eu vou repetir. O orgulho cega o nosso olho para as nossas fraquezas. O orgulho nos faz surdos para a palavra de Deus. Nos faz surdos para os conselheiros, para os nossos discipuladores. O orgulho, ele nos afasta de fazer reparos, nos impede que a gente comece a trabalhar a nossa transformação na totalidade. Terceiro, então como é que a gente previne a recaída? Eu vou repetir o texto que lemos inicialmente. Marcos 14, 38 diz assim: vigiem comigo e orem, para que o tentador não domine vocês. Pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. Uma ferramenta importantíssima no processo de libertação da nossa vida é o avaliar. Avaliação é de extrema importância. Lamentações 3:40, capítulo 3, versículo 40 diz assim: devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. 2 Coríntios 13, versículo 5, façam a verificação de vocês mesmos. Avaliar o quê, Edu? Primeiro, o físico. Você sabe que o corpo físico, ele dá sinais. Nosso corpo, ele é um grande indicador de que alguma coisa está errada. Sabe aquela situação que você fala assim, já levanto com dor nas costas? Aí você fala assim, é o travesseiro. Aí você vai lá na loja Riachuelo e compra o travesseiro. Deita, dorme. Melhorou? Não, mas é preciso acostumar. Aí você dorme 3, 4, 5, 10 dias e está tudo do mesmo jeito. Acho que é o colchão. Aí você vai lá e troca o colchão. Travesseiro novo, colchão novo. A dor é velha. Continua. O que está acontecendo? Presta atenção em algumas pistas que o seu corpo está dando. Para onde você tem jogado seu estresse? Qual é a válvula de escape que você estabelece para poder colocar uma tranquilidade para o seu corpo? Como é que você joga isso para fora? Está aqui ainda? Segundo, o que avaliar? Físico, agora é o emocional. Vou chamar isso de exame do coração. O que você sente? Quanto de mágoa, quanto de raiva, quanto de ressentimento, quanto de tensão, de ansiedade está dentro de você? A gente está jogando isso para fora? Ou a gente está reprimindo? Reprimir emoções é a mesma coisa que você chacoalhar uma garrafa de refrigerante. A seu tempo ela vai explodir. E é uma pena, porque um grande número de pessoas
só começa a dar conta da situação é quando o seu físico já está dando sinais a respeito do que o emocional tem. Outra avaliação a ser feita é o relacional. Você está bem com o teu cônjuge? Com os teus filhos? Com os teus pais? Com os teus irmãos em Cristo? Com o teu chefe? Com os teus amigos? Aliás, e com os seus inimigos? Tem alguém que você anda carregando junto com você? Por onde você anda? É só você andando ou tem mais alguém junto com você? Essa pessoa está presa a você por conta das mágoas, das ofensas. Por onde você anda, ela está lá, você a enxerga. Quarta avaliação é espiritual. Estou dependendo de Deus? Quando a gente toca nessa questão da avaliação, é uma questão muito complicada, sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência a olhar somente o que é negativo em nós. E quando a gente vai por esses aspectos espirituais da nossa vida, a gente também precisa aprender a olhar o que é bom. Porque o Deus que trabalha em nós, trabalha coisas boas. Então é preciso verificar que tem algumas coisas boas acontecendo também. Sim ou não? Amém? É. Muito embora a gente está fazendo essa avaliação de físico, emocional, relacional e até espiritual, não é para a gente olhar só o defeito, não. O que tem acontecido de bom também? Sabe aquela situação que você fala assim, puxa vida. Fui cortado no trânsito 3 vezes. 2 eu não falei nada, eu só falei na terceira, mas melhorou já, né? Melhorou ou não? Melhorou? Melhorou. Antes uma do que as 3. Esses dias eu estava dentro do carro. Eu já falei para vocês que eu tenho um sério problema com direção. E eu estava dentro do carro e eu não me lembro direito, mas acho que é alguém que estava lento na minha frente. E eu saí de trás dela assim, daquela gentileza toda. Acortei e depois entrei novamente. E a hora que eu, na frente, algo me disse assim, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá não. Pisei na bola. Todo tempo, em todo momento, a gente tem um desafio a ser superado. O desafio de ser avaliado é que a gente consegue colocar o pé no chão. A gente percebe que a gente vai precisar de cura em todo tempo, restauração em todo tempo. A gente celebra o que fez de bom e pede perdão daquilo que aconteceu de ruim. Eu costumo dizer que a gente pode ser, se é que você vai não me interprete mal, eu vou colocar orgulhoso entre aspas, tá? A gente pode ser assim, humildemente orgulhoso. É aquela situação que você fala assim, puxa vida, consegui. Porém, glória a Deus por isso. Glórias a Ele. Amém? É Ele que me ajudou. Como é que a gente faz isso? E eu termino. Primeiro, a
a gente precisa aprender a avaliar o que está acontecendo. No primeiro momento, redundância. Momento a momento. A primeira coisa que você pode fazer, e eu posso fazer, é quando eu percebo inicialmente, quando a coisa aconteceu, e a minha cabeça, ela acorda, imediatamente. Tal como esse exemplo que eu dei para você do carro que aconteceu comigo. Logo em seguida eu falei, Deus, me ajuda, me perdoe, de novo. Olha eu de novo fazendo besteira. Essas horas é quando eu costumo dizer, eu vou chamar o termo de respirar Deus, sabe? É quando você, na verdade, percebe que errou, não deveria ter feito, ou não deveria ter falado, não deveria ter agido, não deveria nem ter pensado, mas aconteceu e você diz, Senhor, me perdoe. Imediatamente você lembra de Deus. É uma forma de você tirar o que é ruim e manter Deus ali. Segundo, isso pode ser feito diariamente. O que eu quero dizer diariamente nessa avaliação? É que a gente precisa descobrir um lugar quieto, em que a gente possa pensar sobre o nosso dia. Confessar as nossas falhas, celebrar aquilo que nós conseguimos como vitória. E continuar pedindo a graça de Deus. E existe aquilo que a gente chama de avaliação anual. Sabe aquele momento que você quer tirar assim para falar, olha, eu preciso de um tempo para poder rever minha vida do jeito que está? Para ver o que Deus fez, o que não fez, o que eu devo, o que não devo? É necessário. Como é que isso pode ser feito? Primeiro, escuta bem, querido, para fechar. A gente precisa, literalmente, aprender a refletir, ou como diz a Bíblia, meditar. Se eu tiver que facilitar a compreensão da palavra meditar, sabe o que isso significa? Dentro do nosso contexto, é diminuir o ritmo. O suficiente para Deus ouvir. A grande questão é que nós estamos extremamente ocupados. E muito ocupado, isso prejudica a nossa recuperação. Não existe sucesso na nossa recuperação se a gente estiver fazendo de todo o processo uma pressa só. O segredo da força que está sobre nós, que vem de Deus em nossa vida, para sermos transformados, depende de tempo na presença de Deus, e tempo de qualidade. Uma certa vez eu ouvi que o diabo é especialista com barulho, multidão e pressa. Três coisas que nos dias de hoje nos impedem de ouvir a voz de Deus pessoalmente. Salmo 1, versículos de 1 a 3 diz assim, olha, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem, dá certo. A chave para crescer, para ser transformado, é em todo tempo ter as raízes em Deus, e isso ocorre com a sua palavra. Meditar nela. É quando a gente pensa seriamente sobre a palavra de Deus. É quando eu gasto tempo com ela. Salmo 119, 11 diz assim, tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti.
Que coisa. Deixe-me te fazer uma colocação. Você consegue gastar tempo se preocupando? Eu consigo. E preocupação geralmente é algo negativo. Porque a Bíblia diz que a gente precisa se ocupar com a situação do dia, não se preocupar. Então, se eu me preocupo, e me preocupar é isso, presta atenção. É uma coisa que não aconteceu, está além do meu comando, está além das minhas forças, está além do que eu posso resolver, está além das minhas condições, do meu controle, mas eu já estou envolvido com ela, isso já está na minha cabeça, e eu estou ali, na verdade, revirando isso em todo o tempo. Isso é meditar, só que de maneira negativa. Então eu posso meditar na palavra de Deus. Eu posso trazer a palavra de Deus para ficar pensando nela todo o tempo. Amém? Segundo e último. Oração. Essa é a maneira básica, rápida e poderosa de vermos o poder de Deus em nossa vida, transformando e nos libertando. Algumas coisas nesse processo de libertação você vai dizer assim, está difícil, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo. Meu querido, quando os nossos joelhos estão dobrados na presença de Deus, tudo é possível. Tudo. Quando estamos em conexão com o Senhor, quando estamos em intimidade com Deus, tudo pode acontecer em nossa vida. Deus está disposto a te ouvir em tudo. Tudo. Inclusive no seu processo de libertação. Avaliar, meditar na palavra e orar. É o processo de manutenção que nós temos, olha para mim, para o resto da vida. Isso não é para celebrando a recuperação não, viu? É para o resto da vida. Amém até aqui? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.